Amém, gente? Amém ou não amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz. Mais uma noite na casa do Senhor, lugar onde nós somos livres para adorar a Ele, lugar onde somos livres para poder aprender mais sobre a palavra dEle. Amém? Você trouxe Bíblia essa noite? Amém ou não amém? Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe, eu aconselho ficar perto de alguém que tenha a Bíblia ou abrir no celular. Nós vamos em vários versículos hoje. E eu espero que o Senhor Jesus fale com você. Amém? Mais uma vez, gente, eu peço que, se por acaso vocês estão querendo uma água ou ir ao banheiro, aproveita agora no início para você ir, para nada roubar a sua atenção. Por acaso, se for usar o celular, utilize ele no modo avião, abra lá a Bíblia no modo avião, para nada roubar a sua atenção, além da palavra do Senhor, amém? Quero te convidar a fazer isso. E hoje nós falaremos sobre a expiação limitada, ou a expiação definida do nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Meus irmãos, é de grande alegria a gente saber que existe um Deus no céu que morreu pelos nossos pecados para nos salvar e nos dar vida juntamente com Ele. É muita alegria saber disso, porque quando a gente começa a raciocinar acerca da salvação e da obra do nosso Senhor Jesus, a gente, cada vez que mergulha aprendendo mais sobre isso, a gente percebe o quão falho a gente é. A gente percebe o quão não merecedor nós somos. Nós já entendemos isso. Você não mereceu a salvação. Eu não mereci a salvação. Nenhum de nós fez uma obra justa diante de Deus para que Deus olhasse para a gente diferente. Não, pelo contrário. Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas, faz tudo conforme Ele quer, conforme lhe apraz, e além disso, nos escolhe segundo o livre conceito de si próprio. Ou seja, o Senhor Jesus nos salvou, nos escolheu, segundo a sua boa vontade. Se você está aqui essa noite, você é um servo fiel do Senhor Jesus Cristo, sinta-se, irmão, privilegiado, sinta-se feliz, porque um dia o Senhor Jesus olhou para você e te escolheu, porque um dia Ele olhou para você e morreu pelos seus pecados. E glória a Deus por isso. A Bíblia vai nos falar, e eu quero te convidar a abrir 1 Pedro 2:9. Olha o que a Bíblia vai dizer lá. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando com quem aqui, irmão? Com crente. Vós sois crentes, geração eleita. Então, primeira característica dos crentes é serem eleitos pelo Senhor Jesus. Segunda característica, somos o sacerdócio real, o verdadeiro sacerdócio que Deus veio exercer aqui na terra. Ele, por herança, nos passa esse relacionamento íntimo com Deus que o sacerdote tinha no passado e que hoje nós temos livre acesso a esse relacionamento que o sacerdote tinha. Então somos o sacerdócio real. Além disso, somos uma nação santa. Aqui não está falando que é Israel uma nação santa. Não está falando que é a Síria, não está falando que é o Brasil, não está falando que é os Estados Unidos. Está falando que existe um povo que é conhecido pelo povo de Deus, e que esse povo de Deus, que é a sua noiva, que é a sua igreja, é uma nação santa. Então nós que somos igreja, somos chamados de nação santa. E além disso tudo, um povo adquirido. E o povo adquirido pelo quê? Por quem? Adquirido por Deus. Deus compra o nosso direito de liberdade, o nosso direito de vida na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, fazendo a expiação, sofrendo em nosso lugar,
para que assim a gente possa desfrutar de uma vida. Esse é o Senhor Jesus. E quando a gente vai falar de expiação, quando a gente vai falar de perdão de pecados, nada nos impede de olhar para trás. Lá em Levítico 16, nós teremos o início dessa expiação. Você pode até abrir a sua Bíblia, em Levítico 16. Nada nos impede de olhar para trás para a gente entender melhor o que é isso de expiação, qual a necessidade da expiação, e para que a gente entender o que Cristo realmente fez por nós. Então, Levítico 16, nós iremos ler. Todos encontraram? Levítico 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Aqui a gente está falando de uma obra de perdão de pecados. Só que aqui não reside, como a gente falou, o modelo de como era feito: pegar os 2 bodes, pegar o cordeiro, aí pega 2 bodes, lança sorte sobre os 2 bodes, aí um é o bode do Senhor e o outro é o bode emissário. O bode do Senhor vai ser sacrificado, o bode emissário é o bode que vai sair para fora da congregação, levando os pecados do povo para fora da congregação até o deserto, né? Lá para o meio do nada. Esse é o bode emissário. E o cordeiro. Isso em si não tem poder. Mas o que tinha poder é que o povo, na época, eles eram salvos pela fé no que esse sacrifício representava. O povo era salvo pela fé no Messias que viria, e esse sacrifício é o início. Ele é uma sombra do que aconteceu. E é por isso que a gente volta ao Antigo Testamento para poder entender. A expiação pelo pecado do povo
produzia perdão de pecados no povo, porque ela era uma sombra do que Jesus faria, ela era o início. Então, a minha sombra, a sua sombra não é você, você é você, certo ou errado? O meu braço está ali, ó, olha lá, todo mundo está vendo a sombra do meu braço? Todo mundo está vendo? A sombra, ela só é a projeção de algo que é real. Então, no caso, o bode, o cordeiro, que eram imolados, que eram mortos, que eram apresentados em sacrifício diante do Senhor, eles eram uma projeção, há muito tempo atrás, do que Cristo Jesus veio fazer. E nisso o povo era salvo por isso, porque o povo cria na mensagem, na profecia de Gênesis 3, que a raiz da mulher, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então eles estavam lá esperando, o Messias vai vir. E isso que nós estamos fazendo hoje, de matar o bode, levar um bode lá, enviar o bode lá para longe, pegar o cordeiro, imolar o cordeiro, matar, se vestir de roupa, entrar com o incenso na mão, entrar no propiciatório, esse tanto de coisa que a gente leu, é só uma sombra do que haveria de acontecer. E o povo era salvo dessa forma. Então, Levítico 16 nos mostra como seriam feitos os sacrifícios para perdão de pecados do povo de Deus, até que o Messias se apresentasse, cumprindo a promessa que Deus fez lá em Gênesis 3, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça do inimigo, da serpente. Então a gente tem em Hebreus 10 que a lei, ela é uma sombra daquilo que viria. Abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, 1 vai falar: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e em outras versões vai falar: a lei é uma sombra das coisas boas que Deus vai prover para nós no futuro, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Eu queria pegar uma versão mais nova, que a gente vai entender melhor. Olha, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam de Deus para adorá-lo. Então a lei, irmão, ela até que era legal, mas mesmo com a sua repetição, ela não produzia no povo aquilo que tinha que produzir. A Bíblia vai falar no clamor de Davi, quando ele, lá no Salmo 51, que ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ó Deus, tu não rejeitarás. Então Davi no passado já estava ligado, ele já sabia, Deus não gosta de sacrifício. O que nós estamos fazendo aqui, esses sacrifícios, é apenas uma sombra daquilo que Jesus vai vir fazer, daquilo que o nosso Salvador, o nosso Messias vai vir fazer. Então Davi tinha consciência, e a lei até era legal, mas mesmo com a sua repetição, ela não conseguia nos aperfeiçoar. E em Jesus nós temos a resolução desse aperfeiçoamento. A lei não nos aperfeiçoa, os sacrifícios oferecidos com bodes, com cordeiros no passado, não nos aperfeiçoaram. O povo de Israel não deixava de pecar, o povo de Israel não deixava de errar, não deixava de falhar. E aí a gente chega numa situação onde nós temos uma liturgia boa, nós temos uma forma de se relacionar com Deus boa ali no Velho Testamento, mas não há transformação, não há mudança. O povo continua no mesmo pecado, o povo continua falhando, continua pecando contra Deus. E aí a gente tem em Jesus a solução. Jesus vem para, de uma vez por todas, fazer a expiação eterna, direta e apontada para nós enquanto igreja. E em Jesus temos a resolução. E eu gosto de falar que Jesus é a perfeita expiação pelos nossos pecados. Os sacerdotes até faziam expiação pelo pecado do povo,
mas somente em Jesus a gente tem a perfeita expiação, aquela que em uma vez é necessário para nos purificar, uma vez é necessário para nos atrair para viver em comunhão e santidade com o Senhor. Então em Jesus é onde tudo faz sentido. Em Jesus é onde temos, enquanto igreja, a redenção pelos nossos pecados. Indo um pouco mais adentro nesse assunto, é ideal pensarmos numa doença. Pensa que existe uma doença dentro de você e que o máximo que você chega de uma cura e de uma resolução para esse problema, para essa doença, é um remédio que faz você passar o efeito por só algumas horas. E aí esse problema, essa doença estava dentro de você e o único alívio que você tinha era tomar um remédio que só tem um efeito duradouro. E essa é a antiga aliança. O sacerdote fazia a expiação pelo pecado do povo, o povo pecava. Fazia hoje, amanhã o povo já pecava. E nisso a gente tinha um pecado muito bem unido no coração do homem. Era aquele famoso estágio da vida onde a gente não podia não pecar. E todos nós estávamos nesse estágio um dia. Todos nós estávamos numa época da nossa vida que a gente não podia não pecar. A gente estava afastado de Jesus. A gente estava afastado da presença de Deus. Mas aí vem o Senhor Jesus e arrebata o nosso coração até Ele. Aí cumpre aquilo que a Bíblia fala: não foram vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Aí a gente segue também o que a Bíblia fala: eu vos escolhi desde a fundação do século, desde a fundação do mundo, para as boas obras que eu de antemão preparei para vocês. Aí a gente entende 1 Pedro: vocês são nação eleita, nação santa, povo escolhido, povo adquirido. Vocês são isso. Veio o Senhor Jesus e nos resgatou, nos arrebatou. E aí entramos nesse estágio de eu posso não pecar, porque o Senhor Jesus fez a expiação pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Então, a gente entende que o Senhor Jesus veio nos salvar, amém? Vocês entendem isso? A gente entende que o Senhor Jesus veio nos curar. Isaías 53 é uma verdade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Não reclamou. Isaías estava falando. Então a gente já sabe como foi a morte de Jesus. A gente sabe que Jesus é o nosso Salvador. A gente sabe que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele apareceu aos discípulos, né? Mas o que eu quero falar hoje, essa noite, é para trazer para vocês um nível de compreensão maior acerca do que Jesus fez por nós enquanto igreja. Jesus morreu verdadeiramente por todos os seres humanos que estão na terra, ou Jesus morreu somente por sua igreja? E isso é um confronto que vem para mim. Quando eu me deparo com esse questionamento, é um confronto pessoal. Teria Cristo Jesus morrido só por sua igreja? Ou teria Cristo Jesus morrido por toda a humanidade, por todas as pessoas que existem no mundo? Vamos ver. A gente vai abrir agora João 6:37. João 6:37 a 40. Para responder essas perguntas, a gente vai para a Bíblia, porque é a melhor forma da gente poder aprender sobre Jesus, é indo na Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. Então lemos em João 6:37 a 40. Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade do Pai que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Aqui a gente percebe de forma clara, e aqui de forma exclusiva, que o propósito da obra de Cristo é salvar todo aquele que o Pai dá a Ele. Então qual que é o objetivo de Jesus? Jesus morreu na cruz. Qual que era o objetivo de Cristo? E aqui está. O objetivo de Cristo é cumprir a vontade de Deus. E aqui a gente tem o próprio Jesus falando da vontade de Deus, qual que é? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Deus deu para Jesus se perca. Então a gente tem de forma clara aqui o início do nosso entendimento. Se nós estamos em Cristo, meu irmão, quando eu falo para você se sentir privilegiado e agradecido, quando eu falo para você glorificar a Deus mais ainda, é por causa disso. Se estamos em Cristo, foi o Pai que nos trouxe. Se estamos em Cristo Jesus, isso é motivo de grande alegria, porque foi o Pai pessoalmente, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que veio e nos trouxe até Jesus. E qual que é a vontade dele? É que todo aquele que ele levou até Jesus seja salvo, que não se perca, mas seja ressuscitado no último dia. Irmão, você acha que Jesus vai falhar nessa missão? Você acha que Jesus vai falhar? Sim ou não? Então a vontade do Pai vai ser cumprida? Vocês têm dúvida quanto a isso? Então todo aquele que Deus levar até Jesus será salvo. Isso a gente pode afirmar sem medo. Rickson, conheço uma pessoa que viveu na igreja 20 anos da vida dela, viveu na igreja 10 anos da vida, viveu convertido por X tempo, mas chegou num ponto, ela se afastou. A gente vai na Bíblia. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ou seja, se uma pessoa se afastou do Senhor Jesus, eu tenho na minha concepção de que ela nunca foi salva, ela nunca nasceu de novo, ela nunca encontrou com Jesus. Porque todo aquele que Deus levar até Jesus será salvo. E Jesus não é fraco, irmão. Jesus não vai perder para mim. Se eu me afastei é porque Deus nunca me trouxe até Jesus. Se eu me afastar é porque Deus nunca me trouxe até Jesus. Se eu me afastar é porque eu não sou um escolhido do Senhor, eu não nasci de novo. Mas se eu permanecer, é porque verdadeiramente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, me escolheu e me trouxe para ser salvo em Jesus. Eu creio nisso, irmão. Eu não confio em mim. Eu não confio no meu braço. Eu não confio na minha força, mas eu confio na palavra de Deus. E é isso que a palavra diz. A vontade do Pai é que Cristo salve todos aqueles que o Pai trouxer até Ele. E aí, a gente vai encontrar mais ou menos a mesma afirmação em João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas quem, gente? Ovelhas. Mas vós não credes em mim, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará elas da minha mão. Meu irmão, querendo você ou não, querendo eu ou não, Deus não vai salvar todo mundo da humanidade. É muito fácil a gente olhar e ver o Senhor Jesus amando a humanidade, dando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente lê isso, mas não tem como nós, enquanto crentes, assumirmos uma posição universalista. Nem todos serão salvos.
Como a gente bem sabe, poucos serão salvos. E quem vai ser salvo? Pelo bom pastor. As suas ovelhas. Então, querendo eu ou não, a Bíblia é clara. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida pelo seu rebanho. Jesus dá a sua vida pela sua noiva. Jesus dá a sua vida para nós, por nós. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus foi muito direto em afirmar que haviam pessoas que não criam nele porque não eram escolhidos, porque não eram das ovelhas. Como já tenho dito, as minhas ovelhas, aí a gente tem aqui, de certa forma a gente não sabe quem vai ser salvo ou não, nós não temos esse poder da onisciência. Então a gente não sabe quem que Deus vai salvar, mas a gente pode ver evidências de salvação na vida de alguém. Qual que é a evidência da salvação na vida de alguém? Olha bem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então a primeira evidência, irmão, você está seguindo Jesus? Está obedecendo a Ele? Está fazendo como Ele fez? Você é salvo, você é ovelha de Cristo, você não é lobo, você é ovelha. E além disso, elas me seguem e eu dou a elas a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse final é poderoso. Aqui está dizendo especificamente que aquelas pessoas por quem Jesus morreu e que está diante dele, nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará elas da mão do Mestre. Então, se você é uma ovelha de Cristo, meu irmão, você nunca vai perecer e ninguém vai arrebatar você da mão dele. Ninguém. Rickson, foi só um profeta que falou isso aqui. Não, foi só um apóstolo que falou, né? Foi João. Está escrito João 10. Irmão, mas é o relato de João. Mas quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Aqui não tem uma figura de linguagem, não tem uma diferenciação, nós não estamos supondo o que está sendo dito, não é uma pessoa terceira, que é o próprio Deus falando. Ninguém vai arrebatar você da mão dele. Ninguém. Então, se a gente começa a ir por esse lado, a gente começa a entender, calma aí, Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. Todo aquele que vai até Jesus, Jesus vai salvar. Então aqueles que não são salvos, não foram até Jesus. E a obra de Cristo não está estendendo para essa pessoa que está rejeitando Jesus. A obra de Cristo é exclusiva para a sua noiva. Por isso que nós somos geração eleita, povo escolhido, nação santa, povo adquirido. Nós somos, irmãos, exclusivos para o nosso Senhor. Nós somos especiais para o nosso Jesus. Ele nos salvou de forma exclusiva. Ele te salvou para te dar uma vida, e Ele fez isso intencionalmente. Ele olhou para você, cada um de vocês que estão aqui hoje, e falou: você vai ser salvo, eu vou te dar a vida eterna. Você é minha ovelha, e ninguém vai arrebatar você da minha mão. Os lobos não acreditavam no pastor porque não eram ovelhas. Então, existe uma personalidade de lobo e existe uma personalidade de ovelha. A dinâmica aqui, ela vai se aplicar só pelo ponto de vista que nós analisamos o versículo. Eles não eram lobos porque não acreditavam. Eles eram lobos e não acreditavam, entendeu? A falta de fé do lobo não torna ele lobo, ele já é lobo. E ele não acredita no Senhor e não ouve a palavra. Não acreditavam porque não faziam parte do rebanho de Cristo.
Então quem não acredita no Senhor Jesus, não se entrega para Ele, não faz parte do seu rebanho. Então a gente não julga a pessoa falando assim: você rejeitou Jesus? Você é um lobo então. Você então não é de Deus. Se ela for, irmão, ela vai vir em algum momento na vida dela para ser salva. O Senhor Jesus vai atrair ela e vai trazer ela para a presença dEle. Vai fazer, vai acontecer. Se ela não for, é porque ela não faz parte do rebanho de Cristo. De forma ainda mais específica, olha bem, a oração sacerdotal de Jesus em João 17. João 17, de 6 a 9. Abra sua Bíblia aí, em João 17. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então nesse primeiro momento está falando de pessoas que creram em Jesus, que creram na mensagem de Jesus, que obedecem a Jesus, que receberam, têm verdadeiramente conhecido que Jesus saiu de Deus, e creram que quem enviou Jesus foi o próprio Deus. Aí Jesus vai no verso 19: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração final de Jesus pelos discípulos, ela é uma evidência ainda mais clara daquilo que nós estamos falando. Jesus limitou a sua morte na cruz, não porque ele quis, não porque ele não tinha poder, mas porque ele quis. Jesus limita o seu sacrifício, a expiação pelo nosso pecado, aos crentes que criam e que iriam vir a crer. E aqui ele mostra, olha, no verso 19, eu rogo por eles, eu rogo pelas pessoas que creem na verdade, que creem na palavra, porque eles são teus. Não rogo pelo mundo, ou seja, Jesus não está orando por todas as pessoas do mundo, ele está orando somente pelos que creram. Deus, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. E por eles me santifico a mim mesmo. Ou seja, por quem que Jesus se santifica? Por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes que estão aqui hoje, mas também por aqueles que pela sua palavra vão crer em mim. Ou seja, está falando de quem? De nós, gente. Falando de você. Jesus orou lá no passado por aqueles que criam nele, mas não rogo somente por eles, rogo pelos que vão crer ainda. Ou seja, Jesus orou por nós, para que todos sejam um. Todos sejam um. E aqui está falando também de Deus nos ajuntar em um só corpo, em um só rebanho. Então, a gente começa a entender que o sacrifício, a morte de Jesus na cruz, não tinha a intenção de atingir todas as pessoas do mundo. O sacrifício de Jesus tinha a intenção de salvar a sua igreja, de salvar a sua noiva. Só que nós vamos falar disso lá para o final. Deus não vem salvar somente o povo judeu. Inicialmente a missão era essa, certo? Eu não vim para o gentio, eu vim para o judeu. Inicialmente era isso, mas a aliança é estendida para também o povo que não fazia parte do povo judeu na época. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, Pai, como tu, Pai, é um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos um Jesus que ora pelo seu povo, pelos que creem e pelos que ainda hão de crer.
Aqui não temos Jesus orando pelo mundo inteiro de forma genérica, mas por sua igreja de forma específica. Aqui que para mim é uma das coisas mais belas que há no Evangelho. É um Jesus que se importa de forma exclusiva com você. É um Jesus que se importa de forma focada, exclusivo, forma específica. Deus não é um Deus genérico, Ele sabe quem Ele salva e Ele conhece cada coração. Cada coração. Ele sabe tudo o que acontece. E Ele nos salva, nos resgata, nos atrai para a sua presença de forma específica, de forma especial. Deus não tem interesse em chegar de qualquer jeito e salvar todo mundo. Ele vai salvar todos aqueles que fazem parte do seu rebanho que Ele escolheu. E Ele vai fazer isso de forma direta a você. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Quem que Cristo resgatou com o seu próprio sangue? A igreja de Deus. O sacrifício de Jesus foi para a igreja, não foi para o mundo. Foi para aqueles que vão crer na mensagem dele. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Entendeu? Amém? Preciso de vocês comigo, irmão. Eu nem fui em casa tomar banho hoje, já vim direto do trabalho. Amém? Talvez você tenha vindo também, então vamos juntos. Se a gente for junto, dá certo. Quem Cristo resgatou com o seu próprio sangue? A igreja. Então o sangue aspergido de Jesus na cruz foi para a igreja. Foi para mim e para você, irmão. De forma específica. Aqui está a beleza. E aí a gente pode pontuar 3 verdades acerca do alvo da expiação de Jesus. Qual que era o alvo da expiação? Era a igreja. Eram os salvos, eram os crentes, eram aqueles que iriam crer, é aqueles que criam. Afirmar que Jesus morreu por todos a humanidade, né, na totalidade da humanidade, é assumir uma posição universalista. O que é universalista? Todo mundo vai ser salvo. O céu vai ter 50 bilhões de pessoas. Isso, infelizmente, ainda que seja a nossa forma de encarar Deus e falar, não, Deus, eu acho que assim é o certo. Deus vira e fala, não é assim o certo, eu sei o que é certo. Então, ainda que a gente ache que todo mundo tem que ser salvo, Deus vem e mostra que não é todo mundo tem que ser salvo, porque Ele não quis desse jeito. Então, afirmar que Jesus morreu por todos é assumir uma posição universalista. E aqui, eu não estou limitando Jesus a poder. Como a gente bem fala, Jesus pode salvar todas as pessoas que já pisaram na terra na humanidade? Pode ou não pode? Mas Ele quer? Não. Aqui a gente tem que dividir poder de vontade. Nem tudo que Deus pode, Ele quer. Mas tudo que Ele quer, Ele pode. Dá para entender isso? Então, nós não podemos assumir uma posição universalista de falar, Jesus morreu por todos. Porque se Jesus tivesse morrido por todos, todos teriam que ser salvos. Qual que é a evidência? Qual que é a vontade do Pai? Que nós lemos em João 6. A vontade do Pai é que todo aquele que o Pai trouxe até Jesus seja salvo. João 10. Eu dou a vida pelas ovelhas, as ovelhas do meu rebanho. Vocês não me dão ouvidos porque não são minhas ovelhas. Ou seja, está falando de novo de ovelha, de rebanho, de povo escolhido. Em Atos 20. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, sobre a qual Ele deu o seu sangue. Ou seja, nós não assumimos uma posição universalista. Eu não creio que Deus vai salvar todas as pessoas da humanidade. Logo, Jesus não morreu por todas as pessoas da humanidade. Isso não condiz com a verdade bíblica, visto que o inferno é real,
muitos vão para lá, e isso iria contrariar o que está dito em João 10. Nunca hão de perecer, e ninguém nunca as arrebatará da minha mão. Ou seja, quem vai para o inferno, aquelas pessoas que irão para o inferno, se Jesus morreu por elas, elas teriam que ser salvas. Porque a vontade de Deus é que todo mundo que foi até Jesus seja salvo. Então, se Jesus morreu por essa pessoa, pelo pecado dela, essa pessoa poderia ser salva, ela deveria ser salva. Mas João 10 vai falar o quê? No final: nunca hão de perecer, e ninguém nunca as arrebatará da minha mão. Se eu creio nisso, eu não posso crer que alguém por quem Jesus morreu vai para o inferno. Então, se Jesus morreu por Zé da Manga lá, o Zé da Manga. Se Jesus morreu por José, vamos falar José melhor. Jesus morreu por José, aí José foi para o inferno. Poxa, Jesus perdeu para o inferno. Essa é a verdade, irmãos? Não. Jesus não perde batalha. Ele, na verdade, ele venceu a morte, venceu o inferno. Ele venceu o mais difícil de vencer. Você acha mesmo que ele não ia conseguir vencer um ser humano rebelde, revoltado? Aí algumas pessoas podem assumir assim: não, Rickson, na verdade Jesus morreu para dar uma possibilidade de salvação. E se isso fosse verdade, a única coisa que Jesus não venceria na pessoa era o quê? A incredulidade. Mas a Bíblia não fala que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, as nossas dores? Então, se Jesus morreu por uma pessoa e essa pessoa permaneceu incrédula, então Jesus não morreu pelo pecado da incredulidade, né? Então ele não morreu por completo, ele morreu só por alguns pecados. Acreditar nisso não faz sentido. Jesus morreu por todos os nossos pecados, não por alguns. Ele não ia deixar, não, eu vou dar uma possibilidade de salvação para esse povo. Eu vou morrer por todos os pecados, exceto da incredulidade, eles têm que crer em mim. Se ele fizesse isso, então ele teria feito a sua obra pela metade. E a Bíblia não fala que ele morreu por todos menos um. Ele morreu por todos os pecados, na sua totalidade. Então nós não cremos que alguém que foi para o inferno, uma pessoa vai para o inferno, nós não cremos que Jesus morreu por essa pessoa, porque se tivesse morrido, Jesus teria vencido a rebeldia do coração dessa pessoa e teria vencido a sua incredulidade também. Amém? Deu para entender? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e isso significa que ele pagou um preço em nosso lugar e que não há mais dívida para ser paga. Então vamos pensar numa pessoa por quem Jesus morreu e que foi para o inferno. Jesus pagou a pena dessa pessoa, e além de Jesus pagar pela pena dessa pessoa, essa pessoa também pagou a pena que ela mesma cometeu, porque ela foi para o inferno, e o inferno é uma condenação. Então uma pena dupla não é justo. É justo uma pessoa ser presa por um crime que ela cometeu, e ela lá dentro da cadeia, ela ser condenada novamente à própria cadeia? Não, não é justo. Então, se Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, se nós formos para o inferno, mesmo Jesus tendo pagado o preço pelos nossos pecados, Deus está nos cobrando duas vezes, porque Ele está cobrando o que Jesus pagou, e está nos cobrando de novo o que Jesus já pagou. Mas Deus não vai fazer isso, porque Ele não é injusto. Ele não é um credor injusto. Então, se Jesus pagou a pena pelos nossos pecados, nós não temos mais nada para pagar. Então, Jesus morreu por quem? Pela igreja que é salva. Morreu pelos crentes. Por mim e por você. Porque nós não temos mais dívida nenhuma diante de Deus. Nós seremos salvos, irmão. Amém? Não temos dívida alguma mais diante de Deus. Entendo que alguém por quem Jesus morreu não pode ir para o inferno. Haja visto, o credor da dívida não cobrará novamente aquilo que já foi pago. O credor da dívida é Deus. A condenação ao inferno é uma punição que será aplicada, mas não aos salvos, pois estes já tiveram a sua dívida paga por Deus, a Deus por Cristo. Cobrar a mesma dívida de novo é injusto, e Deus não é injusto. Então, meu irmão, a pessoa que está no inferno, ela está pagando a dívida uma vez só. Jesus não pagou a dívida dela. E nós temos novamente, se Hebreus 10 é verdade, que vai falar que o Antigo Testamento lá atrás era só uma sombra daquilo que viria. Se Hebreus 10 é verdade, a expiação praticada pelo sacerdote uma vez por ano no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer em Cristo, sendo exatamente aqui que o povo da antiguidade depositava a sua fé.
Então, logo, a expiação pelo pecado do povo de Deus, lá no passado, não era pelo mundo, era pelo povo de Deus, exclusivamente. Então, quando o sacerdote entrava lá no santuário, ele fazia expiação pelo pecado do filisteu? Fazia ou não? Não. Ele fazia expiação pelo pecado do romano? Pelo pecado do amonita? Pelo pecado do sírio fenício? Por aí vai. O sacerdote fazia expiação pelo pecado de quem? Do povo de Deus. Deus continua tendo um povo, meu irmão. Deus não mudou. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Hebreus 10 é verdade. O que acontecia no Antigo Testamento é uma sombra do que viria a acontecer. Então, eu creio nisso. Logo, se a expiação pelo pecado do povo lá atrás era feita exclusivamente para o povo de Israel, a expiação dos nossos pecados hoje em Jesus é feita exclusivamente para a igreja de Cristo, para aqueles que serão salvos. Porque Deus, a ideia é a gente entender que Deus, Ele não vem só para nos dar uma possibilidade de jogar para nós, tocar para nós a bola e falar assim, vai lá e faz o gol. Aquele que nos salvou é fiel para nos manter firmes para receber a salvação e viver a salvação. Então Deus não necessariamente vem somente para nos dar uma possibilidade. Na verdade, Deus vem para nos salvar com forte mão. Colossenses 1 vai falar o quê? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção. Não está falando que Deus virou para você e falou, olha, vai por esse caminho e eu espero que você use a sua fé em meu favor. Na verdade, Deus fala assim, a Bíblia fala assim, Paulo, Deus te transportou. Deus não esperou você caminhar para o reino do Filho amado de Deus. Ele te transporta para lá, de forma definida, de forma soberana, de forma decretiva. E a ideia que temos que construir é que Deus atrai para si um povo exclusivo e especial, irmão. Nós somos especiais diante do Senhor nesse sentido, que se nós somos escolhidos, foi o Senhor Deus que nos trouxe até Jesus para desfrutarmos da salvação. Se nós arrependemos dos nossos pecados, foi o Senhor Deus que nos concedeu um espírito voluntário de arrependimento de pecados. De novo, 1 Pedro, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Jesus é aquele que nos salva de forma eficaz e ainda aplica a salvação em nós. A Bíblia vai falar em Romanos 8, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, aos que Jesus predestinou e disse, você vai ser salvo, além disso, Ele também te chamou para você ouvir, e aos que chamou, Ele justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Ele é o Deus que nos chama, que nos salva e que nos ajuda a permanecer caminhando firmes na fé. Aí vem um questionamento, Rickson, conheço uma pessoa que viveu tanto tempo na igreja, se desviou, está numa vida de pecado, de morte, de prostituição, de adultério. Verdadeiramente essa pessoa não foi chamada pelo Senhor Jesus, porque se tivesse, não teria desviado. O Senhor Jesus é irresistível, irmão. Quem pode ir contra a mão dele? A gente falou sobre isso semana passada. A graça com que ele nos atrai é de forma irresistível. Não dá para resistir, irmão. Quem resistirá à mão do Senhor? Aquilo que Ele decreta, Ele cumpre. Eu creio nisso. Eu não consigo crer em uma salvação diferente disso, ou uma salvação que deposita em mim a expectativa de ser salvo. Eu não confio em mim, irmão. Eu não confio em meu braço, eu confio no Senhor.
e é nisso que eu me agarro. Sensato é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir rio, soprar vento, não vai cair. A rocha é Cristo. Bem-aventurados somos nós quando edificamos a nossa casa no Senhor Jesus. A nossa fé está nele. Paulo também vai afirmar em Romanos 8 ainda: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nós se refere ao que, irmão? Igreja, salvos, crentes. Ele nos dá a salvação e nos dá também a permanência na fé. Indo mais adiante, em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então Cristo morreu pelo pecado de quem? Pelos nossos pecados. Segundo quem? As Escrituras. Paulo está falando aqui, está escrevendo uma carta à igreja. Está escrevendo a carta ao povo santo que habitava em Corintos. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo ainda vai chegar a comparar uma relação entre esposo e esposa, que ele faz menção à entrega de Cristo por sua igreja. Olha bem, Efésios 5, 25. Você pode abrir aí na sua Bíblia, irmão. Vamos abrir Bíblia. Você está muito parado aí em algum versículo que eu falei, eu fui falando rápido aqui, e nós acabamos não acompanhando juntos. Mas pode abrir Efésios 5, 25, olha bem. Acharam? Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido se entrega de forma exclusiva à sua esposa. Poderia falar assim: e vós, maridos, da mesma forma que vocês se entregam a todas as mulheres do mundo, Cristo também se entregou por todas as pessoas do mundo. Mas a comparação não é essa. Maridos, amai vossas mulheres. Como vocês vão amar suas mulheres? Da mesma forma como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo Jesus morre na cruz, faz expiação do pecado para a sua igreja, de forma exclusiva. Nós não somos universalistas, nós não cremos que Deus vai salvar todas as pessoas da humanidade. Nós cremos que Deus vai salvar a sua igreja, a sua noiva. Então nos mostra que a entrega de Jesus se dá por sua noiva de forma exclusiva e especial, é semelhante à forma como o marido deve amar a sua esposa, de forma exclusiva. Então eu me entrego à minha esposa de forma exclusiva e somente para ela eu vou me entregar. Cristo se entrega para a sua noiva, para a sua igreja de forma exclusiva e somente para a sua igreja ele irá se entregar. Abre aí, Tito 2,14. Aposto que você nem lembrava que existiu a epístola de Tito, né? A carta de Tito. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então Deus se deu a si mesmo por, novamente, nós, igreja, para nos remir de toda a iniquidade, nos perdoar de todo pecado, né, em outras palavras, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Está falando de que aqui, gente? De igreja. Não está falando do mundo, está falando da igreja. Deus não quer juntar um celeiro com bilhões de pessoas, de ovelhas. Ele quer salvar a sua igreja. Ele vai salvar a sua igreja. Eu estou falando isso de forma decretiva. Deus vai salvar a sua igreja. Deus vai salvar a sua noiva. Ele prometeu. Entender a profundidade do amor de Deus conosco demanda um esforço mental para a gente absorver melhor as verdades que a Bíblia nos propõe. Isso parte, nesse ponto, de uma interpretação
correta de duas palavras que são bem citadas na palavra de Deus e que podem vir a nos contradizer, que é mundo e todos. E aí no grego é a palavra cosmos para mundo e panta para todos. E nós temos que associar essas duas palavras no contexto da época, contexto judaico. Um assunto bastante citado no Novo Testamento é a relação entre o judeu e o gentio. Inclusive, diversas parábolas que estão presentes no Evangelho de Mateus fazem o relacionamento entre judeu e gentio. Parábola do remendo velho em pano novo, vinho novo em odre velha, filho pródigo, lavradores maus, o banquete do casamento, são parábolas que fazem menção à relação entre o povo judeu e todo o resto das nações que não faziam parte do povo judeu. E às vezes a gente lê na Bíblia a palavra mundo como em João 3,16. O que fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, peraí, Rickson, Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para o mundo. Mas aqui que está, irmão, de acordo com a nossa perspectiva ocidental, por lá de cá, e contemporânea, nós não associamos que a palavra mundo aqui quer dizer todas as pessoas. Na verdade, a gente associa, né? A gente fala que mundo quer dizer a todas as pessoas. Mas, na verdade, o mundo faz menção a todo mundo sem distinção de raça, de cor, de pele, de nação. O mundo aqui, Deus entregou Cristo ao mundo. Esse mundo não quer dizer todo mundo. Esse mundo quer dizer o mundo inteiro sem distinção. Não quer dizer todo mundo sem exceção. Quer dizer todo mundo sem distinção. Então é para o judeu, mas ele estava falando para o grego também. Ele estava falando para o gentil. Ele estava falando para o romano. Ele estava falando para aquelas outras nações que não estavam presentes na aliança de Abraão. Deus deu Jesus ao mundo, para todo aquele que nele crer não pereça. O mundo aqui está falando de nação, irmão. Não está falando do mundo inteiro, para todas as pessoas. E também, a palavra todos, né, não quer dizer todos, sem exceção, mas todos sem distinção. Deus não estava ali jogando para todas as pessoas do mundo a salvação, até mesmo porque a salvação, a gente já entendeu que não é de forma genérica, não é de forma largada, é de forma exclusiva. Então é todos sem distinção. Deus não fazia distinção de judeu e de grego, de judeu e de gentil, de branco, de preto, de pobre, de rico. A salvação é para todos sem distinção de classe, de etnia. Time de futebol, irmão, time de futebol não salva. É para atleticano, é para cruzeirense também, para flamenguista, sem distinção. Me parece que a Bíblia se refere a isso. E o que engloba de forma direta o judeu e o gentil. Como era uma grande dificuldade do povo de Israel aceitar alheios à aliança do Antigo Testamento no meio de sua comunidade, Jesus vem quebrar isso, vem quebrar esse preconceito estabelecido bem neste ponto. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, vai falar o quê? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aqui coloca somente uma ordem de acontecimento, mas não limita, falando, não, o judeu tem a salvação. Se o judeu não quiser, o gentil pode agora. Paulo não está falando isso. Ele está falando a salvação primeiro ao judeu, depois para o grego também. O grego também vai usufruir da salvação, do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E em Atos 2,19, a promessa de Atos 2, meu irmão, isso é fantástico. Atos 2,17, olha o que vai falar. Abre aí, Atos 2. Atos 2,17, nós já estamos finalizando, viu, meus irmãos? Atos 2,17, abre sua Bíblia aí. Todos encontraram?
nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas, em algumas versões, sobre todos os povos. Na prática, a gente não vê que Deus derramou o Espírito Santo no mundo inteiro, mesmo falando que derramaria sobre toda a carne. Qual é o sentido da palavra toda aqui? Toda carne sem distinção. A promessa de Atos 2, meus irmãos, foi o derramamento do Espírito Santo no gentil. Foi o derramamento do Espírito Santo naquele que não fazia parte da aliança de Abraão. Foi o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que Deus escolheu para si mesmo. Então, não vemos que o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas sem exceção, mas vimos que o Espírito Santo desceu sobre gentios sem distinção. Nem todas as pessoas do mundo receberam o Espírito Santo, mas sem distinção, Deus derramou sobre toda a carne. Aí a gente vê lá aquela famosa frase, né, após o derramamento de línguas, a gente escuta: esses homens estão bêbados porque eu estou ouvindo eles falarem na nossa língua materna. Como pode, se eles são de outras nações, estão falando na nossa língua judaica? Por que eles estão falando das grandezas de Deus? Porque a promessa era para o gentio entrar agora na aliança. Então esse povo recebeu a aliança de Deus através do derramado do Espírito Santo. E finalmente, né, a gente vai focar em 2 versículos específicos, é João 11:50, eu vou ler aqui. Após Caifás profetizar que Jesus iria morrer pela nação, e aplica o seu foco no final da passagem, que João vai falar assim: Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num só povo. Está lá em João 11:52. E em Apocalipse 5:9, eles cantavam o cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto com o seu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então não está falando que Jesus comprou todas as pessoas da humanidade com o seu sangue que derramou na cruz, mas que ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Novamente, Deus salva sem distinção, salva todas as pessoas sem distinção. Jesus morre por seu povo, pelos seus eleitos, para a sua igreja, para aqueles que foram predestinados desde a fundação do mundo a serem seus filhos, de forma exclusiva. Nós não sabemos quem são, não tem como a gente falar: você é salvo, você não é, você é salvo, você não é. Nós não temos esse julgamento, não tem como falar, nós não temos a onisciência de Deus, mas nós apontamos para aqueles que mais se parecem com Jesus, que carregam em si frutos dignos de arrependimento, e dizemos: esse aí verdadeiramente é um crente. Amém? Nós não podemos julgar quem é salvo e quem não é, mas a gente pode olhar para os frutos. E é isso. Espero que Jesus tenha falado ao seu coração e que você descanse essa noite sabendo que você faz parte de um povo escolhido de Deus. Você é geração eleita, é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, que Deus comprou você, que Deus te salvou, e que se Ele te salvou, irmão, fique tranquilo, porque Ele vai prover os meios para você viver e andar nele. Jesus não é somente a porta, Ele é um caminho. Jesus não é uma ponte. Aqui o calvinista fala que Jesus é uma ponte estreita, que você vai devagarzinho e chega até Ele. E o arminiano fala que Jesus é uma ponte, mas uma ponte larga, onde todo mundo pode ir, mas que chega num ponto que tem um buraco e tem mar, e para você chegar no destino final, você tem que entrar dentro de um barquinho e remar. Mas a gente aprendeu aqui que na verdade, Deus realmente é uma ponte estreita, um caminho estreito, apertado, que conduz à salvação. Poucos vão encontrar essa porta,
Mas aqueles que encontram são aqueles que o Senhor Deus guia, aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, que chamou, justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. São essas pessoas que caminham no caminho que é Jesus. Amém? E eu creio que nós somos essas pessoas com a graça de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Quero te convidar a ficar de pé. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Se você já fez isso, faz de novo. Fala, Deus te abençoe, meus irmãos, meu irmão, minha irmã.